Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. João capítulo 1. Quero começar a partir desse texto. Nós temos toda quarta-feira a gente está trazendo estudos e mensagens sobre avivamento. A gente tem intitulado essas quartas de quarta do avivamento. Então, é a quarta onde a gente estuda sobre esse tema e compreende um pouco mais sobre o que Deus tem feito aqui na nossa igreja. João capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. E assim diz a palavra do Senhor. João 1, do 6 ao 14. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o recebeu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, meu Deus, ela é a nossa bússola. É através dela que nós compreendemos os Teus planos, os Teus propósitos, e é através dela que nós alinhamos a nossa vida. Quando nós precisamos das respostas para a nossa vida, é da Tua palavra que nós consultamos. Então nós te pedimos que essa palavra seja a Tua resposta para as nossas vidas aqui nessa noite. Que possamos compreender um pouco mais sobre avivamento e assim, meu Deus, experimentarmos isso nas nossas vidas. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, eu estava observando uma coisa interessante. Que muitas vezes a nossa incompreensão e às vezes até uma resistência com relação ao tema avivamento, ou o que nós experimentamos como avivamento, parece muito com a realidade do povo judeu, quando estava esperando Jesus vir à terra. Então o povo judeu, eles compreendiam que o Senhor enviaria o Messias, e eles oravam por a chegada desse Messias. Eles aguardavam a chegada desse Messias. Eles ensinavam os seus filhos a respeito do Messias. Mas é interessante que quando o Messias chegou, eles não receberam o Messias. O texto que nós acabamos de ler diz que ele veio para os seus, o povo judeu, aqueles que esperavam a sua volta. Jesus veio justamente para o povo que clamava, que orava, que desejava, que ensinava sobre Jesus, não necessariamente sobre a pessoa de Jesus, mas sobre o Messias. Mas quando Jesus veio, eles não receberam. E é muito interessante, eu estava vendo como muitas atitudes do povo judeu se parecem muitas vezes com a igreja moderna. Quando eu falo igreja moderna, a igreja dos nossos tempos. Como muitas vezes nós resistimos àquilo que a gente ora, que a gente estuda, que a gente aprende, e que quando Deus ele começa a derramar, infelizmente a gente também tem atitudes parecidas com o do povo judeu. Então,
Por que os judeus, por exemplo, não receberam Jesus como Messias? Porque eles tinham expectativas erradas sobre o Messias. Eles tinham apenas uma perspectiva de que o Messias viria como um grande líder político, alguém que viria para dominar as nações, subjugar os povos, e que o povo judeu iria agora estar acima de todos os outros povos. E esse reino que eles esperavam, de um estabelecimento total do reinado de Jesus, iria acontecer, claro que iria acontecer, mas ainda vai acontecer quando ele voltar. Só que por falta de compreensão, eles estavam diante do Messias, mas os seus olhos, as suas compreensões, o seu pensamento, as suas interpretações de como deveria ser o Messias, bloquearam eles de viver o tempo, eu posso até dizer, mais precioso que o povo judeu poderia experimentar, que era caminhar com o próprio Deus aqui na terra. Imagine o prejuízo disso para eles. Então, eles oravam, eles pediram, Jesus veio, mas o texto diz que eles não receberam, e certamente as expectativas que ele tinha do que era o Messias não estava alinhada àquilo que Jesus trouxe como proposta, não proposta, mas como ministério, como cumprimento da sua vocação aqui na terra. Às vezes é exatamente isso que acontece conosco. Nós pensamos em um avivamento e a gente pensa no avivamento do nosso jeito. Tem que ser do jeito que eu acho que tem que ser. Se não for do jeito que eu acho e do jeito que eu interpreto, então eu não quero. E aí, queridos, eu percebo que é exatamente isso que aconteceu e que tem acontecido na história do cristianismo. Quantas e quantas vezes nós temos ouvido, a gente lê, a gente ouve testemunhos de grandes avivamentos, de derramar avivamento do Senhor em vários lugares, às vezes em um país como um todo. Alguns aproveitam, outros não, e o avivamento passa. Às vezes, queridos, nós temos uma resistência porque a gente acha que vai ser só do meu jeito, que a minha percepção do que é ordem e decência é como uma coisa assim, muito milimetricamente medido. E quando eu olho, por exemplo, para o que acontece em Atos 2, o que acontece lá em Coríntio, eu começo a compreender que as coisas não estavam muito bem ajustadas como o povo judeu, ou os líderes e os mestres da lei gostariam que acontecesse. Uma outra coisa que eu percebo também é não somente querer que as coisas aconteçam do seu jeito, mas não interpretar bem a palavra. E eu posso dizer para vocês, queridos, que eu já bebi muito dessas duas fontes. Uma delas é querer que as coisas aconteçam do meu jeito. E a segunda é não ter uma compreensão total da palavra. É apenas conhecer as coisas de uma tradição, do que foi me ensinado, mas em que eu de fato não fui ali, não estudei, não me debrucei, não me alimentei, não questionei. E por muito tempo era exatamente isso que eu vivi na minha vida, e eu tenho certeza que talvez muitos ainda estejam vivendo, e é natural que vivam assim, porque assim como foi a minha experiência, talvez também seja a experiência de muitas pessoas. É aquela questão de uma falta de um mergulho, de uma compreensão total. Então, para mim, era dessa maneira, eu só pensava assim, avivamento só era dessa maneira, e quando se falava outra, eu dizia assim, eu não vou nem estudar outra, porque eu já sei que é errada a outra. Então, para mim, tem que ser assim. E aí, queridos, a falta de estudo me leva a refletir a respeito do que a palavra diz, que eu não devo ser ignorante quanto aos dons.
Que a palavra de Deus diz assim, que eu não devo ser ignorante, ou seja, que eu não devo ser uma pessoa sem conhecimento, sem sabedoria, sem entendimento com relação a isso. E naturalmente os avivamentos vêm sempre acompanhados da manifestação dos dons. E uma outra coisa que por muito tempo eu experimentei é um endurecimento espiritual e uma tradição religiosa. Eu olho para esse povo, eles estão diante do Messias, eles estão diante daquele que é o Senhor da vida deles, daquele que veio morrer para pagar pelo pecado de todos aqueles que o aceitassem como Senhor. Eles estão diante desse Senhor, mas eles crucificam esse Senhor por quê? Porque eles estão completamente endurecidos religiosamente e eles estão apegados às suas tradições. O texto diz que certa vez um homem desceu, um aleijado desceu, fizeram um buraco no telhado, ele começou a descer e Jesus curou aquele homem. Mas eles estavam tão duros, tão resistentes, tão certos do que eles acreditavam, que diante dele um homem aleijado anda, mas eles começam a questionar o que Jesus fez e começam a questionar por que ele só um pode perdoar pecado e o Senhor não pode perdoar pecado. Então perceba, queridos, que muitas vezes nós vamos adentrando em um ambiente e vamos ficando tão rígidos, tão resistentes de alguma coisa, e às vezes essa tradição vai nos carregando, não para um cuidado com a verdade, mas ela vai nos levando para uma blindagem, uma resistência, uma rigidez daquilo que é estranho para mim. E aí eu olho para esses homens que tiveram a oportunidade de andar com Jesus, de viver com Jesus, mas eles andavam aonde Jesus estava, não para aprender e não para usufruir o que Jesus tinha para lhes dar, mas eles andavam com Jesus para ver como criticar Jesus. Então você vai ver sempre Jesus por onde ia, os fariseus, os mestres da lei, aqueles homens, a liderança religiosa, eles acompanhavam Jesus não para aprender, mas eles acompanhavam para criticar. E uma das coisas uma frase que a gente ouviu no nosso seminário do Espírito Santo aqui, do pastor Paulo, foi: não fique numa posição de quem zomba. E queridos, eu digo para você, essa foi uma posição que eu fazia questão de ficar. E não somente questão de ficar, eu era uma pessoa que ficava numa posição que fazia questão não somente de ficar, mas de encorajar outros a também ficarem assim. Então, como eu já disse aqui tantas vezes, eu tinha essas pessoas como pessoas insignificantes com relação ao ensino da palavra. Eu tinha essas pessoas como pessoas fracas, pessoas limitadas, pessoas que eram movidas pela emoção. E até eu tinha tanta essa percepção que eu blindava as minhas emoções. Eu blindava as minhas emoções e eu pensava assim: por que eu preciso cantar e levantar a minha mão? Não, eu vou cantar e eu não preciso levantar as minhas mãos. Mas o irmãozinho levantava a mão aqui e cantava, a irmãzinha cantava, e eu ficava assim: para que levantar a mão? Por que eu não estava adorando ali? Eu estava preocupado com a mãozinha do irmão que estava levantada. Eu estava preocupado porque na hora da adoração o irmão ali se ajoelhou e começou a chorar, dizendo: para que isso aqui? Por que não faz isso em casa? Por que não vai ter seu tempo de se derramar diante de Deus em casa? Por que tem que ter aqui? Quando eu pregava, a pessoa falava assim: aleluia, eu olhava para a cara da pessoa e ficava com raiva dela, assim, tipo assim, olhava: você está me atrapalhando. Eu só pensava assim, né? Você está me atrapalhando, meu irmão. Então, era essa posição que eu estava, e que eu vivi
por muitos anos. E olhando para como os judeus olhavam para Jesus, eu me vejo muito nisso. Mas eu louvo a Deus porque o Senhor abriu os meus olhos, como abriu os olhos de tantas pessoas. Só que ao abrir os meus olhos, Ele não quer uma revelação somente para Mauro ou para alguns, porque Deus não tem filhos preferidos, prediletos. A Bíblia diz que quando o Espírito dele foi derramado, ele foi derramado para todos. Então, a mesma posição que eu tinha, que era de resistência, que era de zombaria, que era de questionamento, que era de crítica, o mesmo espírito, ou seja, mesmo comportamento que eu tinha ali, agora eu estou em um outro lado. Em que sentido? De o encorajar a buscar mais, de o encorajar e compreender que é difícil. E como é difícil, queridos, digamos assim, quebrar algumas resistências que eu tive. Como foi difícil? Como foi difícil compreender as coisas intelectualmente, ver na Bíblia, estudar a Bíblia, compreender aqui na minha mente, e eu dizer assim: Senhor, eu entendi isso, eu compreendi essa verdade, eu entendi quem é o Espírito Santo, eu sei que Ele é uma pessoa, eu compreendi isso, eu compreendi a obra dEle, o que Ele faz, eu já compreendi, mas eu não consigo desenvolver um relacionamento com Ele. Eu compreendi, na minha mente eu compreendia, mas era como se existisse uma resistência da minha alma, para impedir que o meu espírito pudesse alcançar isso. Era como se eu compreendesse, mas eu pensasse assim: o que vão pensar de mim? É como se eu compreendesse, o Senhor quisesse realmente me mover, e eu pensasse assim: e a minha reputação? E todos esses anos que eu me mantive, e eu tinha base bíblica para isso, só que eu tinha uma base, só que uma teologia, ela não se constrói, um pensamento teológico, ela não se constrói baseada em uma coisa, mas ela precisa ser considerada várias coisas. Mas eu ficava aqui. Então, eu decidi aprender, eu decidi ouvir e aprender com pessoas que pensavam diferente, como eu pensava. E eu quero, queridos, com essas quartas, te encorajar. Aquilo que Deus fez comigo assim: Mauro, baixa as armas, baixa as resistências. Porque uma coisa é eu chegar em um local pronto para a briga, e outra coisa é eu chegar pronto para entender o que está acontecendo. Se eu tiver alguma coisa, por exemplo, digamos que me pense diferente de mim em algum assunto, e eu sei, eu chego em casa, eu já chego assim: eu vou chegar porque eu quero convencer-me de todo jeito que o pensamento dela está errado. Eu tenho certeza, queridos, que essa conversa não vai terminar bem. Alguém vai ser ferido. Mas se eu chego lá e eu quero assim: não, eu tenho uma compreensão, mas eu quero ouvir o que me tem para me falar. Eu já estou baixando as minhas armas, eu estou baixando as minhas resistências, eu estou me abrindo para ouvir o que ela, mesmo que de repente depois eu pense diferente. E é por isso que nós temos várias denominações. Mas pelo fato de termos várias denominações, não significa que a gente precisa ficar se degladiando uma com a outra. E da mesma maneira, com aquilo que Deus tem nos ensinado e tem nos levado a aprender. Então, eu me percebi lendo esse texto, eu me percebi assim: nossa, como eu parecia com um judeu ortodoxo. Como eu me parecia como um mestre da lei aqui. Resistente, crítico, blindado. E eu não queria, de fato,
me abrir para mais nada além daquilo que eu já entendia. E aí eu só visitava podcast, estudos e tudo que corroborava com aquilo que eu acreditava. Então eu quero que você pense a respeito, querido, sobre alguns motivos que nos impede essa igreja moderna, muitas vezes, de receber, de experimentar esse avivamento. O que pode estar impedindo? Porque eu tenho certeza, meu irmão, um avivamento não é um movimento no sentido de coisas estranhas somente. Um avivamento é um movimento do Espírito Santo de Deus através das vidas, levando ao arrependimento, levando à submissão ao quebrantamento, levando a um encorajamento para a pregação da palavra, um destemor, levando as pessoas a viver em uma comunhão profunda, como a igreja de Atos vivia. Eles aprendiam a palavra, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam o que eles tinham. Então, um avivamento, ele não é um movimento de coisas estranhas, mas um avivamento pode até ter coisas estranhas, mas as coisas principais são os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, eles vão ser demonstrados através desse avivamento. Então, vamos pensar sobre alguns motivos que podem, de fato, nos impedir, porque a igreja, vamos usar a expressão, essa igreja moderna, ela tem essa, em geral, ela tem essa resistência. Primeira coisa, que é fundamental, é o nosso relacionamento com Deus. Existe uma coisa que quebra essa relação com Deus, é o pecado. Então, muitas vezes nós somos pessoas que estamos, não vou dizer cheias de pecado, mas vivemos em pecado, mas somos, às vezes, muito bons com relação ao conhecimento da palavra. Quando eu falo conhecimento, eu estou dizendo assim, é aquela pessoa que é religioso, mas que não tem uma intimidade com Deus. Por quê? Porque o pecado trava. Pastor, o senhor está dizendo que todas as pessoas que não experimentam algo, mas estão vivendo pecado? Não, eu estou dizendo que o pecado é um dos empecilhos. Então, a falta de um arrependimento genuíno, eu colocaria como uma coisa primordial. Sem arrependimento genuíno, queridos, não tem avivamento de Deus nas nossas vidas. É interessante que lá no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz, veja o que o Senhor está falando para uma nação, porque o povo judeu estava vivendo um tempo realmente de indiferença, um tempo de falta de submissão, de pecado, mas havia uma ação de Deus na reconstrução dessa relação. Então o Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, ele orar, ele me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Esse versículo, queridos, ele foi verbalizado pelo rei Salomão, após ele realizar a construção lá do templo em Jerusalém. E a reconstrução do templo é como se estivesse assim, agora nós queremos Deus conosco. Nós queremos a presença nítida de Deus no nosso meio. E eu penso que o avivamento tem muito a ver com isso, ver de fato a presença sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E Deus, ele responde à oração do rei, afirmando que se o povo dele se afastasse e começasse a se arrepender, ou seja, se afastasse dos seus pecados, começasse a se arrepender, ele voltaria para o povo, ele transformaria a nação. Esse processo, queridos, ele envolve um arrependimento genuíno, que essa deve ser a chave para que a igreja possa experimentar esse avivamento. Ou seja, eu quero mover do Espírito Santo na minha vida, mas eu continuo tendo o comportamento de um incrédulo. Desculpe, querido, você está querendo
você está querendo experimentar sensações no seu corpo, mas de fato você não está querendo um avivamento. Porque o avivamento me leva a pedir perdão a quem eu magoei. O avivamento me leva justamente a perdoar quem me feriu. O avivamento me leva a reconhecer diante de Deus o quão pecador eu sou e quanto eu preciso da misericórdia dele na minha vida. O avivamento me leva justamente a não ser orgulhoso, como diz o texto, se o meu povo se humilhar. Se esse avivamento vier acompanhado de um sentimento de prepotência com o outro, não é avivamento. Eu me sinto mais espiritual do que o outro. Porque eu tenho tantos dons. Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Querido, me perdoe, mas você não está vivendo o genuíno avivamento que a Bíblia ensina. Ou talvez até começou, mas está, é como se assim, está desperdiçando algo que vai passar na sua vida, porque você não está fazendo a coisa certa. Esse processo ele envolve humilhar-se diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas pessoais e buscando Deus em oração. Porque o avivamento, uma das coisas que ele vai nos levar é orar mais, é buscar mais de Deus. Então, entenda, queridos, que um dos motivos que de fato impede uma nação, uma igreja, a minha vida, de experimentar isso, é continuar guardando o pecado, é continuar agindo como incrédulo, é continuar tendo atitudes que não engrandecem a Deus. Então, quem passa por um processo, ou quem inicia um processo de um avivamento na sua vida, ela muda, e as pessoas percebem isso. Eu já falei, olha para quem era Pedro antes, e olha para quem foi Pedro depois de ser batizado com o Espírito. Só olha para isso. Olha quem foi o apóstolo Paulo antes da sua conversão e quem Paulo se tornou depois de passar por esse processo de conversão verdadeira e genuína. O avivamento, queridos, ele começa com arrependimento. Sem uma mudança verdadeira de coração e de atitude, porque isso deve refletir nas nossas atitudes. TV aí, por favor. A igreja não pode experimentar essa renovação, esse renovo do Espírito. A falta de arrependimento mantém a igreja em um ciclo de indiferença espiritual. A gente vai vivendo e a gente não vai percebendo que Deus quer derramar mais. A gente vai vivendo como se fosse em uma rotina de coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente vai vivendo nessa rotina de coisas, a gente vai esquecendo do cuidado e do zelo espiritual com a nossa vida. Será que estamos dispostos a abandonar nossos pecados, de confessá-los e retornar ao Senhor com um coração de fato sincero ou não? Uma das pessoas que fala muito sobre avivamento é o pastor Luciano Subirá. Ele diz que quando o arrependimento não é genuíno, o avivamento é impossível. Quando o arrependimento não é genuíno, é falso. Quando o arrependimento ele é uma performance, o avivamento é impossível. Ou às vezes se torna justamente uma performance, ele é mascarado. A segunda coisa que impede as igrejas é o que a gente descreveria como um comodismo espiritual. O que é um comodismo espiritual? É assim, tá bom, não preciso de mais. Eu estava pensando exatamente sobre isso, sobre comodismo. E um dia, uma pessoa chegou, a gente falando sobre as células, essa pessoa chegou e falou para mim assim: você, mais ou menos assim, não vou saber essas palavras, foram alguns anos atrás, mais ou menos assim: você é um espertinho.
porque você bota a igreja para trabalhar a semana toda nos grupinhos e só se preocupa com a mensagem do domingo. Foi isso que eu vi. E eu pensei assim, na minha mente, bem carnal, meu irmão, eu pensei assim, miserável. Não deveria ter pensado assim, deveria ter assim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, mas eu pensei assim. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, se ele soubesse que era tão mais tranquilo antes. Porque a vida pastoral mais tranquila é: tenha uma igreja de programas. E a gente agora tem nosso ministério de eventos. Se eu tivesse uma igreja de programas, meu irmão, eu só chegava aqui, a irmãzinha Samara, programa tal, faz isso, tal, pronto. Só que não é isso, meu irmão. A nossa igreja tem programas, tem eventos, tem sim, mas tudo isso tem um propósito. A gente não faz isso, a gente não se mobiliza para que as pessoas tenham o que fazer na igreja. A gente faz isso e a gente se mobiliza para que você seja potencializado no seu propósito, para que você possa compreender que Deus tem mais para você. Porque eu tenho certeza absoluta, querido, que de todas essas conferências que a gente já experimentou durante todos esses anos, mas especialmente essas últimas desse ano, quando terminava a conferência, era sempre aquele sentimento: nós queremos mais. Não é mais programação, não é mais evento, apesar que é importante tê-los, mas é mais de Deus na nossa vida. Quantas vezes a gente saiu daqui depois de uma conferência como essa e chegava em casa em crise? Eu chegava em crise dizendo: meu Deus, e agora, Senhor? O que a gente faz agora? Porque às vezes você pensa assim: não, o pastor tem resposta para tudo, ele vai saber tudo. Não, querido, tem dias que eu falo assim: Senhor, eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa aqui. Aprendi isso com o testemunho da missionária. Senhor, eu não sei, eu quero ver como é que o Senhor vai sair dessa aqui. Eu estou aqui, quiser me usar, use. Às vezes eu ficava em crise. No seminário do Espírito Santo, o pastor Paulo veio orar comigo aqui, e ele orou, e ele falou sobre quantas coisas que Deus ia derramar na minha vida. Ó, pastor, eu estou vendo isso de Deus para a sua vida. Começou a falar, e eu só amém. E aí ele falou, e eu, oh, glória a Deus, eu quero tudo isso, manda mais. E ele falando sobre bênçãos e tal, minha família, sobre a igreja e tal. E quando ele terminou, eu, oh, glória a Deus. Aí ele voltou assim, com a cara braba. Opa. Sai! Ele voltou com a cara assim, bem braba, né? Ele falou assim: mas Deus mandou dizer outra coisa. E eu preciso de mais bênção. Ele falou assim: tem uma parte, mas assim, tem uma parte, mas tem uma parte que depende de você. E aí foi quando eles falaram sobre conquistas. Ele disse assim: muitas vezes o Senhor nos dá um local, mas Deus assim, isso aqui é teu, vai lá e conquista. Então, queridos, se eu quero mover sobrenatural de Deus na minha vida, do Espírito Santo de Deus na minha vida, um avivamento na minha vida, na minha igreja, tem uma parte que é nossa, meu irmão. Tem um esforço que é nosso, tem uma busca que é nossa. E quando eu falo que tem um preço, não é que a gente vai pagar por o que Deus fez, mas tem um sacrifício da carne que é nosso. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 a 16. Eu lembro quando eu era novo convertido, que o pastor dizia assim: vamos ler Apocalipse. Eu já ficava com medo. Eles têm uma lapada que vem aí. Apocalipse capítulo 3, versículo 15 e 16 diz o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio, sei que você não é nem frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. O que o Senhor está dizendo aqui a essa igreja? Jesus está dirigindo essa mensagem à igreja de Laodiceia. Uma igreja que era rica e que era próspera. Então escute uma coisa:
riqueza e prosperidade muitas vezes não tem nada a ver com a presença de Deus naquele lugar. Pode ter ou pode não ter, mas riqueza e prosperidade de coisas do mundo não tem nada a ver muitas vezes com uma igreja viva. Ao contrário, essa igreja estava espiritualmente morna. A falta desse fervor espiritual e esse sentimento de autossuficiência, porque era uma igreja que tinha posses, tinha bens, era rica, era próspera, fez com que o Senhor mandasse uma mensagem como que Cristo estivesse com repulsa dessa igreja. Era como se o que essa igreja tinha era tão bom que eles não precisavam de mais nada. A igreja de Laodiceia representa a falta de compromisso, e quando eu falo compromisso, não é qualquer compromisso, é um compromisso radical com Cristo. O avivamento não pode ocorrer em uma igreja que se acomoda com a superficialidade e com o conforto espiritual. Eu estava hoje num tempo de discipulado com um casal, e aí eu falei uma coisa assim: às vezes Deus me leva a tomar decisões e eu faço isso com medo. Com medo não é de que não vai, que o Senhor não vai cumprir da parte dele. Às vezes o meu medo é eu não conseguir cumprir. É dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda para que eu possa cumprir isso, porque de mim mesmo eu não consigo. Então, quando eu falei, queridos, de me acomodar, eu poderia me acomodar. Nós já temos uma igreja aqui, uma média aí de 300 pessoas nos nossos cultos. Eu poderia dizer assim: não, eu estou tranquilo, uma igreja com essa quantidade aqui no sertão, está ótimo. Quando as pessoas vierem aqui, eu vou dar um relatório. Uma igreja bem estruturada, de maneira mais tecnológica, com ovelhas as mais lindas. Meu irmão, eu digo a você, meu irmão, tira uma foto daqui e você vai ver. Porque não é uma beleza somente física, não, é uma beleza divina. É um mover de Deus. A Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto formoso. E aí eu poderia me acomodar com isso, dizer assim: cara, eu vou me aperrear para quê? Estamos bem. O que eu vou me aperrear? Eu vou me preocupar mais o quê? Mas, queridos, escute uma coisa: quando Deus coloca um propósito no nosso coração, quando Deus nos diz assim: Mauro, tem mais, porque eu cheguei pensando assim, eu cheguei aqui, eu pensei, quando eu chegar aqui, vai ser o máximo. Aí a gente chega aqui e a gente percebe que existe uma montanha ainda maior para subir. Eu não sei qual é a sua sensação, queridos, mas a minha sensação é sempre essa: quanto mais eu busco em Deus, mais eu percebo que Ele tem mais. Quanto mais eu leio a palavra, e leio tantas vezes os textos, e eu olho e Deus me dá mais revelação e me dá coisas para mim e para a igreja. Eu fico pensando assim: meu Deus, é uma fonte inesgotável de vida. Então, esse avivamento, ele me tira desse comodismo, ele me tira dessa posição assim de que tá bom. Ei, meu irmão, não tá bom não, porque a Bíblia diz, inclusive para os velhos, vocês sonharão. E por que Deus fala sobre isso? Porque geralmente as pessoas, quando elas chegam a certa idade, o que elas pensam? O que eu tinha que fazer, já fiz. Isso aí agora é para os jovens. Isso aí agora é para os mais novos. Isso agora é para aquelas pessoas que têm visão, né? Eu vou só dormir, eu vou só descansar. O que eu tinha que fazer eu já fiz. Não, queridos. Da mesma maneira que não existe o Espírito Santo de Deus júnior, infantil, também não existe o Espírito Santo de Deus na terceira idade, que está cansado, não. Existe o Espírito Santo de Deus que se move em todas as idades. É só você permitir que Ele faça isso. Então,
Por que eu vou ficar numa posição de acomodado espiritualmente? Não, eu quero tudo que Deus tem para realizar na minha vida através da minha vida. E se eu ver alguém avançando mais, eu vou dizer assim: Senhor, me ajude a não perder essa garotinha de vista. Eu quero mais do Senhor para a minha vida. A igreja precisa desse fervor espiritual. E o Espírito Santo não pode agir em um ambiente onde há um comodismo. Eu posso dizer para você, queridos, eu estava por muitos anos acomodado nas minhas percepções. E aí eu lembrei de uma frase que o meu examinador, quando eu estava sendo examinado para o Ministério Pastoral, imagine, tinham 12 pastores ali, ó, perguntando. E tinha uns que eu chego lá, que estava assim, ó. Vai. Porque, infelizmente, queridos, do jeito que tem gente que torce a favor, está ali orando, tem aqueles assim: vai perder, vai perder. É bom, porque a gente tenta avançar. Eu lembro que eu fui ler o livro de João, e eu fui citar um texto do livro de João, e quando eu fui passar a página, eu rasguei a página, tão nervoso que eu estava. E o meu examinador, o pastor Alfredo, era o pastor de Novo Testamento, professor do Novo Testamento. Ele disse assim: Mauro, escute uma coisa. Porque quando eu respondia assim, bem assim: isso, é assim e tal. E ele olhou, claro, com muito cuidado. Ele tinha um coração muito pastoral, e era um cara muito inteligente. Aí ele falou assim: Mauro, muitas vezes você vai escrever sua teologia a lápis, porque algumas vezes você vai ter que dar uma apagadinha para dar uma aperfeiçoada nela. Não é atualizar a Bíblia, não. É você ir mais profundo. Ou seja, a minha percepção é uma percepção: Deus é bom. É verdade? É. Mas é superficial. E aí eu vou dar uma mergulhada, eu vou perceber que Deus é bom e misericordioso. Então eu preciso acrescentar algo mais. Deus é bom e é misericordioso e Ele me ama. Então a gente vai mergulhando e vai tendo novas percepções. Então eu entendi, queridos, que se eu ficasse nesse comodismo, eu não ia experimentar o que Deus tinha para realizar na minha vida. A palavra nos desafia, e essa que nós lemos, a sermos quentes. Não pode falar quente, pastor, porque tem a ver com o pentecostal. Não pode falar quente, porque tem a ver com essas igrejas daí. Não, a Bíblia, não é eu que estou falando de outra igreja, eu estou falando do que a Bíblia diz. A Bíblia está relacionando que a expectativa é que fosse quente. Frio, o morno é pior. Então, esperava que fosse quente. Ou seja, uma igreja apaixonada por Cristo. As pessoas que eram frias, que se percebessem assim, iriam entender que precisaria de transformação. Mas os mornos, eles acham assim: não, tá bom aqui. Eu não sou nem daquela ala lá, deixa o menino rodar, mas também não sou nem da ala aqui de ser completamente frio. Só que escute uma coisa, queridos: na nossa vida a gente tem que ser equilibrado em muitas coisas, mas na nossa busca por Deus tem que ser sempre quente. Essa morosidade espiritual, ela vai nos impedindo de permitirmos esse movimento, esse agir do Espírito Santo na nossa vida. Pergunta que eu faço para você é: será que nós estamos dispostos a abandonar a nossa vida espiritual morna e buscar um relacionamento mais profundo com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo? Será que a gente está disposto a fazer isso ou não? Nós estamos completando 87 anos, meu Deus, já chegamos até aqui, está ótimo, não mexe em mais nada não. Aí, queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando você tem um direcionamento de Deus, e você freia
e você não avança, a pessoa morre. Então, o que eu quero dizer para vocês é que estamos nos últimos tempos, e a igreja dos últimos tempos não vai resistir se ficar morna. A igreja dos últimos tempos, porque de fato nós seremos perseguidos em todos os aspectos. Se essa igreja não for uma igreja avivada, não for uma igreja cheia do Espírito Santo, não for uma igreja cheia de Cristo, se não for uma igreja cheia da presença extraordinária de Deus, querido, ela não vai resistir. Então entenda, de uma vez por todas, que esse é um ato de misericórdia de Deus com a nossa igreja, com o nosso país, com o povo cristão, como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu vou dar um revestimento novo para que vocês possam resistir ao que está por vir. Mas uma igreja morna, acomodada, o comodismo espiritual, não, porque, sabe por quê, queridos? Porque uma igreja morna, ele não resiste nem às pequenas coisas, ele não resiste nem se o pastor passar e não der bom, eita, passou, o pastor passou, não deu boa tarde, vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. A gente não tem resistência para coisas simples. Imagine para perseguição. Uma das histórias mais comoventes que eu já ouvi a respeito de uma igreja viva foi quando começaram a enterrar viva uma família. E aí começaram a enterrar para que eles pudessem negar Jesus. E aí as crianças se desesperam, mas os pais dizem assim: olha, daqui a pouco nós vamos encontrar com o nosso Deus. Enterram as crianças, enterram os pais, eles morrem. Mas sabe por que eles resistiram? Porque era uma igreja cheia do Espírito Santo, porque era uma igreja viva. Por que o Espírito Santo de Deus teve que vir para todos os discípulos, já que eles tiveram experiências tão profundas com Cristo aqui na terra? Se eles viram Jesus fazendo, se eles entenderam e se eles receberam as instruções de como fazer, por que eles precisavam do Espírito Santo? Porque o Senhor não quer uma igreja que saiba fazer, o Senhor quer uma igreja que esteja revestida de poder para fazer. Você está entendendo o que é isso? Eu chegar para alguém, eu me ajoelhar aqui, eu vou orar. Ah, Senhor, se for da tua vontade, se o Senhor quiser. A gente fica quase pedindo desculpa: Senhor, me perdoe, Senhor, mas se o Senhor quiser curar essa pessoa, eu fico até constrangido, porque eu posso estar constrangendo o Senhor. É mais ou menos assim que a gente fica. Mas uma igreja, quando ela está viva, ela está cheia de poder, ela está cheia de unção, ela vai e ora, meu irmão, e a gente termina como se estivesse dizendo assim: Senhor, eu quero ver como é que o Senhor vai resolver isso aqui, porque a tua palavra me ensina a fazer isso aqui. Aí é o Senhor que vai resolver com ela, mas o Senhor está me orientando e está me conduzindo a orar assim. Então, o Senhor está nos convidando a sair dessa posição de estarmos conformados. Uma outra pessoa que me impressiona pela posição teológica e tudo, é uma outra pessoa também que fala sobre avivamento dentro da denominação dele, é o pastor Hernandes Dias. Você olha esse homem e fala assim: cara, esse homem aqui mesmo, ele é reformado, ele é presbiteriano mesmo. É uma coisa que ele fala, ele diz: a igreja que não é quente nem fria é a igreja que nunca experimenta o avivamento. A igreja que não é quente nem fria é a igreja que nunca experimenta o avivamento. Ela é morna. Por que o Senhor foi falar com a igreja de Laodiceia sobre isso? Porque o Senhor é misericordioso, e Ele estava tirando essa igreja, mostrando essa igreja: saiam desse lugar.
porque vocês estão satisfeitos com o que têm. E o grande problema nosso é quando a gente acha que nós estamos numa posição de satisfação. Já li a Bíblia tantas vezes, já sou pastor há tantos anos, tá ótimo, vou deixar isso aí para Mauro Filho, para Davi, para os outros que menorzinhos também, eles que vão quebrar a cabeça. Eu não, eu vou agora preparar minha aposentadoria. Não, meu irmão, escute uma coisa. Lembra de João Batista? Quando a Bíblia diz que João Batista ele preparou o caminho para Jesus. A minha missão, queridos, nesse momento, é preparar o caminho para que o Senhor encontre uma igreja fervorosa. Essa é a minha missão. Pastor, e se não quiserem, bem, aí eu vou dizer assim, se não quiserem, não posso, não tenho o que fazer. Quem convence, aí eu vou dizer assim, Espírito Santo, quero ver como você vai resolver isso. Que Ele quem convence. Mas essa é a minha missão. E não é só minha, tem muitas tochinhas aí também fazendo isso. Tem muitas pessoas sendo movidas pelo Espírito Santo. A terceira coisa, queridos, é a falta de intimidade com Deus. A falta de intimidade faz com que nós, como igreja, não experimentamos isso. E uma das coisas que eu percebi, fomos instruídos nos últimos dias, não é somente receber o avivamento, mas é conservar esse avivamento. É conservar isso. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz: cheguem-se a Deus e Ele se achegará a vocês. Purifiquem as mãos, pecadores, e vocês que têm a mente dividida, deem um coração puro. Escute uma coisa, o que o Senhor está falando aqui através de Tiago? Ele está dizendo o seguinte, que na mesma proporção que eu busco, Ele vem. Que quanto mais você busca, quanto mais você se integra com Deus, quanto mais você busca um relacionamento com Ele, com o Espírito Santo, quanto mais você faz isso, Ele se achega. Estou tão frio espiritualmente, porque você não está buscando. Porque baseado nessa palavra é isso. Tiago desafia os crentes a começarem purificando seus corações e buscarem uma aproximação sincera. Não uma aproximação religiosa. Vou para a igreja porque hoje é quarta-feira. Vou para a igreja porque hoje é domingo. Não, eu vou ler a Bíblia, que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Não. Tem dia que a gente vai ler dessa maneira. Cara, eu não li a Bíblia hoje, eu preciso ler a Bíblia. Eu não orei hoje direito, eu preciso orar. Tem dia que a gente vai ser assim, mas não pode ser todos os dias assim. Uma outra coisa que ele fala sobre a mente dividida. Quando ele fala sobre essa mente dividida, é como se fosse uma metáfora para uma duplicidade espiritual, onde o crente tenta agradar tanto a Deus quanto ao mundo. Ele tenta, e aí, queridos, é uma coisa que eu já testemunhei algumas vezes aqui. Quando eu dizia assim, Espírito Santo, eu quero que o Senhor haja na igreja. Não, mas assim não. Não, vem, Espírito Santo. Não, para. Era quase desse jeito. Eu não tenho poder nenhum de parar o Espírito Santo. E nem você. Nós não temos. Jó fala, né, a respeito de Deus: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos será frustrado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Os planos de Deus podem não ser frustrados. E certamente não são. Mas se Deus quer me dar algo e eu não quero receber, Deus vai continuar com seus planos. E tem um que vai sair frustrado. Sou eu que não recebi. Sou eu que não aproveitei. Sou eu que eu fiquei imaginando um judeu ali,
vendo tudo que Jesus fez, depois percebendo, soldado, ele fala assim: esse verdadeiramente era filho de Deus, já tinha crucificado, já tinha. Então, não tem mais como voltar atrás. Eu não quero chegar aos meus 70, 80 anos e assim, como eu poderia ter aproveitado mais lá atrás. Não, queridos, eu não quero que essa frase saia da minha boca. Eu quero de fato usufruir de tudo que Deus tem para a minha vida, inclusive ser mais íntimo dEle. A verdadeira intimidade com Deus exige santidade, exige pureza, exige integridade de coração. E esse avivamento que nós temos compartilhado surge quando os crentes se aproximam de Deus com o coração purificado. Senhor, me perdoa, Senhor, tem misericórdia. Senhor, me lava, me redime. A intimidade com Deus, Ele é como se fosse o alicerce, é o fundamento para que eu possa experimentar um avivamento. Quando o Espírito Santo de Deus desceu lá no livro de Atos, a igreja, antes, sabe o que ela estava fazendo? Estava se organizando. Jesus fala para a igreja, fiquem em Jerusalém, vai descer o Espírito Santo, ele explica tudo. E a Bíblia diz que Pedro vai, e Pedro agora se reúne com a igreja, e fala assim: a gente precisa colocar um substituto para Judas. E eles oram, e eles lançam lá umas pedrinhas, e Deus dá um direcionamento, e eles escolhem uma pessoa para substituir Judas. E eles estão se organizando. A Bíblia diz que eles estavam ali orando, ele e as mulheres. A igreja estava reunida em oração. O Espírito Santo ainda não tinha descido, no sentido com esse revestimento de poder. Mas o que é que acontece? No tempo certo o Senhor faz. Então, há uma igreja que está se preparando para isso. Há uma igreja que está indo em direção ao que o Senhor manda ela fazer. E quando eles vão em direção ao que o Senhor manda fazer, ou seja, esperar o tempo certo, o Senhor manda o Espírito. E há esse revestimento, como Atos 1:8 fala assim, de poder. Vai receber esse poder ao descer sobre vocês o meu Espírito. O Espírito Santo, ele não vai operar em corações divididos ou impuros. E aí, queridos, é que eu compreendo. Quantas vezes eu estava dividido com relação a isso? Não, eu creio, eu sei que é assim, mas eu ficava com uma trava assim: o que vão pensar? Vão falar de mim, e os meus amigos pastores, e tal. E eu pensava um monte de gente, mas não pensava o que Deus pensava a respeito da minha vida. A igreja precisa, queridos, em nome de Jesus, restaurar esse fervor pela oração. Ela precisa restaurar esse fervor pela oração. Ela precisa restaurar esse fervor pela palavra, pela adoração verdadeira. Para que esse avivamento que nós temos ensinado, temos conversado muito sobre isso, seja experimentado no nível que o Senhor quer derramar sobre nós. Eu não creio em uma igreja que só se movimenta dentro do templo, mas ela é insignificante do lado de fora. Eu não creio numa pessoa que é super espiritual aqui dentro das quatro paredes, mas na sua casa dá mau testemunho. Não creio nessa avivamento. Isso é uma performance. A pergunta que eu faço para você refletir é: estamos buscando a presença de Deus, purificando o nosso coração, a nossa mente? Ou a nossa mente está dividida entre fazer a vontade de Deus, ou fazer a minha vontade, fazer a vontade do mundo? O avivamento, queridos, não vai vir na minha vida, na sua vida, sem um coração que anseia por intimidade com Deus. Aí eu lembro da palavra do pastor Paulo comigo. Deus tem algo, mas tem uma parte que é sua. Tem uma parte que é sua, meu querido. Tem uma responsabilidade que é minha e que é sua. Vamos logo para o quinto. Falta de amor e unidade entre os irmãos.
uma das maiores estratégias diabólicas é dividir o povo de Deus. Ele vai dividir o povo para que o povo possa, um lado, ficar pensando que é mais espiritual do que o outro. Se você for olhar e pegar a história da igreja, você vai ver que ele sempre agiu assim. Se você for pegar o povo de Israel, era dessa maneira. João capítulo 13, versículo 35 diz: nisso todos saberão que vocês são meus discípulos. Qual é a característica? A característica é exatamente essa: se vocês se amarem uns aos outros, ou vocês estiverem unidos, cuidando, zelando um pelo outro. O que esses versículos ele me revela, queridos? A respeito dessa unidade que é essencial para esse mover, para esse avivamento. Esse versículo ele foi dito por Jesus, e ele foi dito aos discípulos durante a sua última ceia. E eu entendo, queridos, que quando Jesus já sabia que ele ia se entregar, ele já estava falando sobre isso. E quando ele fala isso é porque ele queria deixar algumas coisas que seriam muito importantes e que os discípulos não poderiam esquecer. Lembre-se que naquela época não tinha o Novo Testamento. Eles ouviam e aí eles precisavam guardar aquilo no coração deles, ou na mente deles. Então Jesus fala para eles: olha, tem uma coisa que vai caracterizar vocês, vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, ele estabelece que o amor mútuo entre esses discípulos será o maior testemunho de que eles estão permanecendo nos ensinos e nas instruções de Cristo. Uma coisa que a gente sempre fala muito é sobre unidade. Uma coisa da nossa tríade é amor, serviço e comunhão. Somos movidos por esse amor que nos alcançou e é por isso que nós amamos pessoas. E porque nós amamos pessoas, nós vamos servir essas pessoas, mas nós não vamos fazer isso individualmente, nós vamos fazer isso como o corpo de Cristo. Então envolve essa comunhão. A unidade dessa igreja, ela é essencial para que esse avivamento aconteça. O Senhor não derrama um avivamento para dividir uma igreja, para dividir um povo. O Senhor derrama um avivamento para que nós possamos estar mais unidos. Quando o Senhor derramou o avivamento em Atos 2, no final de Atos 2, capítulo 42, eles começam a descrever a unidade que a igreja vivia. Um povo se levanta e começa a criticar os discípulos. Aí a Bíblia diz que João se levantou e os outros 11 também se levantaram com ele. Veja que coisa interessante. João, ele se levanta para explicar o que está acontecendo, mas ao ele se levantar e explicar, ele não está só. Os discípulos, os outros se levantam com ele também, como se estivesse dizendo assim: eu corroboro, eu compactuo, eu atesto, eu confirmo a mensagem que Pedro está dando aqui agora. Então, queridos, quando alguém se levanta, ele não deve se levantar sozinho, ele deve levantar e levar outros com ele. Então, essa igreja aqui, lá em Atos, ela estava vivendo exatamente essa unidade em amor. O Senhor Jesus estava ensinando aquilo que a igreja viveria no futuro. Quando a igreja vive em divisão, queridos, em contendas, quando falta esse amor fraternal, o Espírito não pode operar de forma plena. Então, o Senhor não derrama um avivamento para dividir uma igreja. Ah, pastor, está querendo dividir a igreja? Deus me livre. Eu prefiro sair do que dividir. Se a gente não preservar a unidade, o diabo vai fazer a festa. Porque o amor é a marca nítida de um avivamento. Quanto mais a igreja vive experiências e aprofunda sua relação com Deus, com o Espírito Santo, mais ela ama pessoas, mais ela quer envolver pessoas, mais ela quer ganhar pessoas. Onde há unidade e amor verdadeiro, o Espírito Santo se move com o poder, aquele poder lá de Atos 1:8.
O avivamento não é apenas uma experiência individual, mas coletiva, onde a igreja vive em harmonia e a fé é compartilhada. Sabe uma coisa que a igreja Zoilar falou, que se admirou muito aqui na igreja? Foi que, enquanto eles oravam por algumas pessoas, depois dessas pessoas receberem oração, elas saíam e elas iam orar por as outras. Foi lindo. Foi lindo ver a gente cuidando um do outro, e será lindo ver que isso não se deteve a um evento, mas isso se tornará dia após dia uma realidade cada vez mais clara entre a gente. Uma coisa que eu não, um movimento que eu não preciso. Sabe aquela coisa do... Tem um fogo aqui, o pastor precisa ficar assim, porque senão apaga. Fazer igual aquela musiquinha. As minhas mãos, muito pequena, e essa fogueira tão grande. Queridos, eu não consigo aquecer uma igreja. Eu não consigo conduzir um avivamento. Mas o Espírito Santo de Deus consegue fazer tudo isso. Então quem vai mover Dani para orar por outra pessoa não vai ser o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Vai dizer assim: Dani, vá agora na casa de fulana e ore por ela, porque ela está precisando. Dani vai sair da casa dela e vai na casa da pessoa que está precisando. Aquela outra pessoa que passou por essa oração, que foi impactada, às vezes até se converteu, ela está começando seus primeiros dias de fé, o Espírito Santo vai falar para ela assim: vai lá e ora por sua mãe que está assim, assim, assim. A pessoa não sabe nem como orar direito, mas ela vai sair lá e, movida pelo Espírito Santo, nem batizada foi, ela vai sair e ela vai orar para outra pessoa. E queridos, daqui a pouco, meu irmão, está todo mundo orando por todo mundo. Está todo mundo aquecendo todo mundo, está todo mundo cuidando de todo mundo, está todo mundo zelando de todo mundo. Então, quando a gente olha para a igreja primitiva, nós começamos a compreender que o que aconteceu na igreja primitiva não ficou na igreja primitiva, mas é para nós. Agora, eu posso ficar fora ou posso ficar dentro, você que escolhe. Um grupo escolheu ficar criticando, outro grupo escolheu ficar recebendo ali o Espírito Santo. Um grupo escolheu ficar zombando, o outro grupo entendeu que deveria ensinar sobre isso. Escolha de que lado você quer ficar, querido. Mas escute uma coisa: eu não tenho poder, nem você tem o poder de parar o que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Então, essa unidade entre os irmãos, ela vai ser cada vez mais evidenciada, porque esse amor vai ser cada dia mais a nossa marca. Será que nós estamos vivendo em unidade como igreja? Será que você percebe que você faz parte dessa unidade? Ou nessa unidade você é aquele que divide? E deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu olho para Apocalipse capítulo 2, eu vejo o Senhor dizendo assim: conheça as suas obras. Deus sabe o preço e o esforço que você tem feito para buscar a Ele, para depender dEle, para abençoar pessoas, para unir pessoas, para cuidar de gente. Deus sabe. Mas também Deus sabe o coração de quem divide, de quem zomba, de quem critica. Deus sabe. O juízo não é de Mauro, é divino. Ele é que vai pesar. Mas eu preciso escolher de que lado eu quero estar nessa balança. O avivamento é uma obra do Espírito, mas a unidade é um ambiente onde ele se move. Quem disse isso foi Martinho Lutero, o grande responsável para iniciar essa reforma, porque houve uma reforma aqui teológica, mas o Senhor
de tempos em tempos, está reformando a nossa compreensão da palavra. Quando Martim Lutero iniciou essa reforma por a Igreja Católica, ele foi considerado como um falso, como um apóstata, como alguém que não estava sendo movido por Deus. Nós somos frutos dessa reforma. Há uma outra reforma que Deus está fazendo. E às vezes a gente talvez pode ser visto do mesmo jeito. Mas eu quero dizer para você, queridos, que Deus, Ele está te incluindo nisso. E Ele está nos incluindo. E eu não vou perder aquilo que Deus está fazendo. Eu tinha um outro ponto aqui, vamos deixar para um outro momento. Mas eu queria que você saísse daqui, queridos, respondendo uma pergunta para Deus. Diante de tudo isso que você ouviu, diante de tudo isso que a gente expôs na palavra, a gente viu que essa igreja moderna, quando eu falo moderna atual, às vezes ela resiste a isso. A minha oração, queridos, é que o Senhor, através do seu Santo Espírito, tenha misericórdia das nossas vidas, para que a gente não perca o que Ele tem para fazer em nós e através de nós. Deus não quer somente uma igreja esbarrotada de gente. Deus enviou o Espírito Santo dele para que essa igreja esteja cheia dos frutos do Espírito Santo, esteja cheia desse poder extraordinário que só esse movimento de avivamento que o Espírito Santo de Deus pode fazer nas nossas vidas.